Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musetti. Neste vídeo eu vou falar sobre o possível interesse do Santos no José Caicedo, volante do Pumas do México, atualizar para vocês como anda a busca por um ponta, por esse atacante lado de campo que ainda não chegou, e também sobre as situações físicas do Gabigol e do Gabriel Brazão. Antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, se ainda não estiverem inscritos, que curtam, comentem, deem o hype e ativem as notificações. Conto com vocês para chegar na meta de 80 mil inscritos. O hype foi liberado nesse início da semana, então se você puder me dar essa pontuação, eu vou agradecer. Já peço desculpa por possíveis barulhos estranhos, porque está rolando uma tempestade em Santos há horas. A situação está bem caótica, espero que todos vocês que estão assistindo estejam abrigados, porque tá batendo porta, batendo janela. Mas vamos lá, a produção aqui no canal não pode parar. Vou começar falando sobre o Caicedo, informação inicialmente publicada pelo jornalista Vene Casagrande, e essa informação também foi confirmada pelo César Mello. Tanto o Vene quanto o César Mello são dois dos repórteres mais bem informados sobre transferências no futebol sul-americano. Só que as minhas fontes no Santos não confirmaram essa negociação. Pode ser que elas estejam despistando ou que elas não estejam cientes, mas eu conversei com algumas pessoas. Uma fonte disse que não existe interesse, outra fonte disse que o Vojvoda até gostou, mas que não vai rolar. Então, uma fonte disse que nem houve tentativa e a outra disse que está no radar, mas que não há condições do negócio ser fechado. Esse é um assunto que eu vou continuar monitorando. E como eu falei, são dois jornalistas importantes. O Caicedo perdeu espaço no Pumas, é esse jogador mais físico que o Santos vinha buscando e não deu certo com o Loyola. É um jogador que a torcida do Pumas quer que seja negociado, é só você pesquisar pelo nome dele, ele está em baixa por lá, então é uma situação de mercado que poderia ocorrer, mas quem eu ouvi no Santos me negou que ele esteja para chegar. Eu vou continuar apurando, a qualquer momento eu posso trazer um novo vídeo ou falar na minha live de amanhã ao meio-dia, tá? Eu divulguei a programação semanal do canal, tanto aqui na aba Posts quanto nas minhas redes sociais, para vocês se organizarem para assistirem. Nesta terça ao meio-dia eu vou abrir a live KTO e a princípio ela é para a gente fazer uma tier list de jogadores confiáveis ou não confiáveis, tá? Eu vou fazer junto com vocês e eu acho que a maioria, a grande maioria vai ser de jogadores não confiáveis, que não são ponta firme. Então eu quero debater isso com vocês em live, mas claro, trazer também informações, apurar ao vivo, seja o que rolar ali naquele momento. Beleza? Então, notícia publicada inicialmente pelo Vene Casagrande, que foi confirmada por outros repórteres, como César Mello, mas na minha apuração eu não consegui confirmar e eu vou continuar atento a essa situação. Tem fonte no Santos me dizendo que não vai contratar mais ninguém, ou no máximo um ponta. Tem gente no Santos me dizendo que depois do empate com o Guarani estão correndo. Então parece que o pessoal não está falando a mesma língua. Tem gente que fala que vai apostar em base, tem gente que fala que a base não vai surtir efeito, que tem que contratar 3 ou 4, e eu fico meio no meio do caminho, apurando com cautela. Então é por isso que eu repercuto essa informação importante do Caicedo, mas digo para vocês que ainda não confirmei. Pode ser que apenas eu não tenha conseguido, ou que de fato esse volante não venha. Atualizando vocês também sobre a situação do ponta. A negociação pelo Michael segue avançando, mas existe uma questão entre Michael e Flamengo, tá? O Santos chegou num valor que o Flamengo topa para vendê-lo. O Flamengo ficaria ainda com um percentual dos direitos econômicos. O salário entre Santos e Michael está acertado, mas o Flamengo deve alguns valores ao Michael. São luvas diluídas no contrato, alguns direitos de imagem. Então, o Flamengo gostaria que o Michael abrisse mão disso. O Michael, por enquanto, não abriu. Então, é uma negociação que não fechou, mas segue avançada. E, além disso, o Santos aproveita esse tempo para entender as questões extracampo do Michael. O Michael teve questões de saúde mental anteriores, já faz uns anos, e demonstrou, pelo que o Santos ouviu, pouca disposição para mudar o cenário que ele tinha no Flamengo, como se ele tivesse aceitado fácil que os concorrentes ganharam à frente dele. Então o Santos quer entender e tem conversado com o Michael para saber até que ponto ele está disposto a recuperar esse status de um bom atacante que ele tinha no futebol brasileiro. Foi até por isso que voltou para o Flamengo e hoje ele é a última opção por lá. O clube carioca tem excelentes alternativas no elenco, então é natural que um jogador perca espaço. Mas o Santos quer entender até que ponto essa perda de espaço foi técnica ou também de motivação, de questões extracampo, já que não fechou a negociação ainda. O Santos aí está passando esse pente fino. Hoje, meu parceiro Lucas Pedrosa
publicou que o Vasco está perto de contratar o Rinestrosa, que foi o nome que o Santos buscou. E eu ouvi no Peixe que não houve tentativa recente pelo Rinestrosa, por mais que ele ficou ali no imbróglio, no impasse com o Boca, que o Santos não tentou mais, então o Vasco tá dando um chapéu no Boca e não tá dando um chapéu no Santos. Gostaria que o Santos tivesse tentado, inclusive. Outra negociação que ainda não foi retomada é a do Rony. Eu fui perguntar porque o Atlético Mineiro tá fechando com o centroavante, eu falei, pô, às vezes o São Paulo libera, mas por enquanto, para quem eu perguntei, me disseram que não. Tá, a negociação em andamento é a do Michel e talvez a do Caicedo, que eu não pude confirmar dentro da minha apuração. Outras duas situações agora físicas. Gabigol. Eu ouvi que ele deve ficar à disposição contra o Corinthians, mas como o Vojvoda disse, ele não tem essa participação assegurada. É uma tendinite que incomoda, ele está tratando. A decisão foi pelo gramado sintético de jogar a parte final da partida contra o Palmeiras. Ele voltou a sentir, não evoluiu tanto nos treinos, então o Santos preserva. Esse início de temporada está complicado, foram poucos dias de preparação, você vê outros problemas físicos em outras equipes, mas o Gabigol deve ficar à disposição contra o Corinthians. Teve uma fonte que disse, ele vai jogar, ele tem que jogar. Então vamos aguardar para que ele esteja neste clássico que vai ser muito importante, Santos e Corinthians, quinta-feira, na Vila Belmiro. O Gabriel Brazão, ele tá com um problema muscular na coxa, isso ficou muito claro no jogo contra o Guarani, já havia ficado claro contra o Palmeiras, não sei se vocês lembram, ele termina o jogo em Barueri sem bater tiro de meta, ele tenta repor a bola e não consegue, estava retardando sempre com a mão, ele tá com um problema sim no adutor direito, o que me falaram é que não é grave, não é uma lesão considerável, mas que é um problema e que ele está tentando contornar. Ele quase ficou fora contra o Palmeiras, pelo que eu ouvi, chegou a ser dúvida, mas tratou e ficou à disposição e acabou sentindo no meio do jogo. E a mesma coisa ocorreu contra o Guarani. Ele fez uma partida espetacular, mas teve uma bola que ele foi repor e doeu, até se imaginou que ele pudesse sair, teve o atendimento médico, porque ele está com esse problema no adutor. O goleiro consegue conciliar isso, né? Pode colocar alguém para bater o tiro de meta, mas é uma situação complicada. Às vezes, numa situação de contra-ataque, o goleiro precisa sair e está sentindo a coxa. O Brazão é esse cara mais rápido, arrojado, então o Santos está avaliando a situação do Brazão. Num primeiro momento, ele joga essa sequência Corinthians-Bragantino, mas estão de olho nele porque ele está com problema no adutor. Quando ele pede atendimento contra o Guarani, dá para ouvir ele dizendo que está com o adutor fudido. Eu posso ter errado a linguagem, como que era o nome que agora está bombando? Me deu branco, a leitura labial, ufa. Posso ter errado a leitura labial, mas deu para entender que o adutor tá fudido, alguma coisa tá fudida, e ele mostra, ele aponta para a coxa. Então ele tá assim com esse problema pelo que eu apurei, mas não é nada grave que ele vai conseguir superar. Ele é um cara fominha do bem, né? Sempre quer estar em campo, mas o Diógenes está de sobreaviso se precisar. Beleza? Então falei sobre a questão do Caicedo, da busca por um ponta, de Gabigol e de Gabriel Brazão. Mais uma atualização do Musset entregue, volta a qualquer momento com novas informações. E se não pintar nada, estarei com vocês na live de terça ao meio-dia. Não deixe de se inscrever, deixar seu like, o hype, o seu comentário por aqui. Obrigado a quem assistiu os últimos vídeos e quem não assistiu, tem duas análises de Santos e Guarani. A primeira ali mais sobre a partida, a segunda sobre as decisões da diretoria. Conto com vocês nessa audiência. Valeu, até o próximo vídeo, boa semana para vocês.